Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Reviver, e hoje nós estamos muito alegres, pois estamos com um convidado muito especial, um amigo. Estamos aqui com o pastor Moisés Leopoldino. Pastor, seja muito bem-vindo a esse podcast. Eu quero agradecer a Deus por sua vida e sua disponibilidade de estar aqui conosco neste episódio, e que abençoe muitas vidas, e seja muito bem-vindo a essa edição. Amém, pastor Vinícius. Para mim é um prazer estar aqui, não pode reviver com vocês. Pastor Vinícius é um grande amigo, sinto parte, família da Reviver em Cristo. E é uma alegria poder estar aqui nessa manhã, participar desse momento especial. Amém. Pastor, você prega a palavra de Deus, né? Tem tido eu posso falar assim, um destaque de pessoas comentando. Às vezes eu vou a lugares fora aqui do estado de Alagoas e pessoas falando, existem bocas e existem vozes. Você é uma voz, você é mais do que uma boca, é uma voz profética para a nossa nação. E eu tenho percebido que você tem entregue uma mensagem de forma relevante e de forma saudável, né? Na verdade, eu percebo que cada pregador carrega um tema central, né? Cada um tem o seu estilo, né? E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Acho que muita gente teria o mesmo sentimento em lhe dizer isso, né? Louvar a Deus pela mensagem a qual você carrega, né? E eu queria saber o seguinte: quantos anos já de experiência? Como foi que começou? Qual foi o seu testemunho? Na verdade, como foi que se converteu para começar a pregar? E quantos anos de experiência já de pregação? Como foi que isso aconteceu, pastor? Pastor Vinícius, eu estou completando agora 47 anos, então vou completar 30 anos de fé. Mas eu conheci o Evangelho ainda criança. Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe já servia a Deus. Meu pai não servia, mas minha mãe servia a Deus. E eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo ainda criança, com 9 anos de idade. E a minha mãe fez de tudo para nos educar e nos ensinar sobre Cristo. Minha mãe, sendo uma semi-analfabeta, ela me ensinou sobre Deus mais do que muitos pastores ensinam. Minha mãe me ensinou muito sobre Deus, Meu Deus. Sobre fé. Como minha mãe não sabia pregar a Bíblia, minha mãe comprava os discos de vinil ou pegava do meu tio e colocava na radiola para a gente aprender. Então eu sabia inúmeras histórias bíblicas. Mas aos 11 para 12 anos eu parei de ir para a igreja. Meu pai não era crente, eu não me obrigava a ir. E aí nos 13 anos mais ou menos eu entrei pelo caminho da rebeldia. 13, 14 anos, e aí foi... Se afastou. Aí entrei pro lado da bebida, das drogas, da violência. E quando eu me converti novamente não, quando eu me converti, né, eu estava completando 18 anos. 1996. Quase 29 anos atrás. Isso, 1996. E como naquela época contava muito testemunho, era muito comum, na década passada, 2 décadas atrás, as pessoas que tinham um testemunho. Então, por isso que eu comecei muito rápido, porque eu me converti, me envolvi muito com a obra de Deus logo após a minha conversão, e comecei a pregar dentro da minha igreja, nas igrejas adjacentes ali à cidade, ao bairro que eu morava. Mas eu comecei a fazer as primeiras viagens pregando com 3 anos de fé. Eu só tinha 3 anos de fé. Mas assim, monitorado, né, pelos meus pastores, sendo acompanhado. Eu mudei para o estado de São Paulo no ano de 2000, e foi no estado de São Paulo que eu comecei as viagens, depois do ano 2000, que as viagens se tornaram mais frequentes. E estamos aí, há uns 26 anos já viajando, pregando o Evangelho. Glória a Deus, glória a Deus. E depois disso não parou mais. Não, nunca mais parou. Glória a Deus, louvado seja Deus. E falando desse tema central, pastor, eu percebo que você carrega um tema de trazer a responsabilidade da palavra de Deus, uma mensagem cristocêntrica, né? Uma mensagem que às vezes confronta, né? Uma mensagem que traz a responsabilidade ao pecador, que traz o arrependimento, né? O verdadeiro evangelho, Mateus 4,17, diz que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. E a mensagem de Jesus é o arrependimento. E
pregador genuíno precisa carregar essa mensagem do arrependimento. E eu Exatamente. percebo que você carrega isso muito forte no seu ministério. Mas por ser uma mensagem de confronto, pastor, por ser uma mensagem que não alimenta o ego, né? Você tem sido criticado, Muito. portas tem, assim, já aconteceu de você, uma situação muito difícil, você pregar na igreja, ó, você não vai pregar mais aqui porque você confrontou. Como é que Não, já aconteceu muitas vezes. É assim, pastor Vinícius, eu acho que a gente tem que ser fiel ao que faz. Estudando a Bíblia, não só eu, qualquer pessoa, você vai ver que um texto áureo do Novo Testamento, e nós chegamos nesses dias, para mim este texto é o texto áureo que qualquer uma criança, um leigo e um doutor entende. Paulo disse assim, olha, haverá dias, esses dias vão chegar, em que as pessoas não suportarão mais ouvir a verdade. Eles não terão mais aptidão pela verdade. Não é que eles vão dizer que não é verdade, eles sabem que é verdade. Eles vão recusar ouvir a verdade. Eles vão se recusar, mesmo sendo verdade. E Paulo disse que esse grupo de pessoas, ao ouvir a verdade, eles teriam como que comichão nos ouvidos. E eles se cercariam, é aqui que está a chave. Criarão para si, eles né? se cercariam de mestres, segundo a cobiça dos seus próprios corações. Então, na verdade, tem muito pouca gente enganada. Ah, poxa, a pessoa está num lugar onde é pregado mentira, onde não tem Deus, e a pessoa está enganada. Ele não está enganado. A maioria das pessoas não estão enganadas. Ele simplesmente achou o lugar que ele queria. Ele está se cercando de quem ele quer. Se uma pessoa quiser o lugar da verdade, tem muitos lugares que falam a verdade. Então, a pressão para você ceder é muito grande. Mas eu acho que a gente tem que ser fiel à palavra, sem ofender, sem afrontar, mas pregar o evangelho genuíno como ele é, em todos os aspectos. Porque senão nós não estaríamos sendo fiéis dispenseiros. Né? Nós temos a chave da dispensa. Então a gente não pode alimentar o povo com um alimento que vai adoecê-los, porque a mensagem genuína salva. Né? Uma mentira pode iludir uma pessoa, mas não pode salvar. Verdade. Mas já fui muito criticado. Sou ainda. Bastante, mas não me importa não. Você falou disso aí, pastor, dessa questão de pessoas que não estão enganadas, né? Porque na verdade estão sabem, né? Mas desejam ouvir aquilo que lhe convém, né? Então, isso é uma realidade que a igreja hoje precisa despertar. Eu percebo, de um modo geral, que as pessoas precisam parar de colocar a culpa, né, e dizer, não, é porque não estão me ensinando, né, e trazer a responsabilidade para si. Lá em Jeremias tem um texto que Deus fala que a responsabilidade é pessoal, né? Pastor Vinícius, eu falei para obreiros uns dias atrás, eu falei uma coisa extremamente, talvez seja tão forte que alguma pessoa não consiga compreender. Não é que é profunda, mas é muito forte. Em Mateus capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz que o diabo levou Jesus para a cidade santa e colocou Jesus no pináculo do templo. Isso aqui é uma coisa difícil até de se ouvir, porque o diabo levou Jesus para a igreja. Está escrito lá. O diabo levou Jesus para o templo. Meu Deus. E quando Jesus chegou no templo, levado pelo diabo, Jesus era o ouvinte e o diabo era o pregador. Está lá escrito. Quem abriu a Bíblia não foi Jesus. Quem abriu a Bíblia foi o diabo. E quem foi o pregador foi o diabo. O diabo abriu a Bíblia, entre aspas, né, dizendo que ele citou, na verdade, a Bíblia. E ele disse para Jesus, lança-te aqui abaixo porque está escrito. Quem disse que estava escrito primeiro não foi Jesus, foi o diabo. Jesus replicou. Pula aqui daqui abaixo porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Jesus disse, também está escrito. Ou seja, Jesus estava no templo, a Bíblia estava aberta, mas quem estava pregando? Meu Deus. O diabo. Então eu posso estar no templo, forte. Eu posso estar dentro de uma igreja, a Bíblia pode estar aberta e quem está falando pode ser o diabo. É totalmente possível. Eu estar na igreja, a Bíblia aberta e o diabo falando.
Então não é porque eu estou na igreja e a Bíblia está aberta, porque é Deus que está falando, não. Porque tem muita mensagem que é falada que vem do diabo. E como eu sei que uma mensagem não vem de Deus? Quando essa mensagem me faz tentar a Deus. Quando essa mensagem é perniciosa, essa mensagem é tendenciosa, essa mensagem é contaminada, porque segundo Pedro disse, que o falso mestre, o falso profeta, o falso pregador, ele mistura. Ele não prega só a mentira. Ele prega a mentira junto com a verdade. Então, Deus é a verdade. Para ser o engano, né? Deus é a verdade, o Espírito Santo é verdade, que Deus cura é verdade, que Deus prospera é verdade. Aí ele coloca a mentira dele junto com a verdade. Para parecer. Então, tem muita mensagem que não é de Deus. Não é porque a Bíblia está aberta, que as pessoas têm o título de pastor, que tem uma placa chamada igreja, que Deus está falando, não. É verdade. Tem muita mensagem maligna, capiciosa, que levam as pessoas a querer o que Deus não quer dar, que levam as pessoas a acreditar no que Deus não falou, que levam as pessoas a crer no que Deus nunca disse. Então, é difícil de ouvir? É, porque as pessoas acreditam que por estar numa igreja e tem uma pessoa falando e a Bíblia está aberta, eles acreditam que é Deus que está falando. E nem sempre é Deus. Pastor, é incrível que quando a gente fala, por exemplo, uma mensagem sobre o céu, por exemplo, você falar uma mensagem sobre o céu e falar uma mensagem sobre a terra, a reação hoje, talvez, das pessoas sejam diferentes, porque as pessoas estão tão apegadas às coisas aqui da terra. A mensagem ela vai acertar o alvo. Se você pregar só sobre a terra, não estou dizendo que não pode pregar sobre a terra, mas se você pregar só sobre a terra e essa pessoa não gosta de ouvir mensagem que fala sobre o céu, é óbvio, não precisa Deus, não precisa de uma revelação para entender, não. É porque a pessoa não é do céu, gente. Ele é da terra. Quem vai se alegrar com a mensagem do céu é quem é salvo. É verdade. Quem é salvo, quem é do céu, quem tem vontade de ir para o céu, quem tem vontade que Jesus volte, quem tem vontade de entrar na eternidade, quem é crente pela salvação, quem aceitou Jesus pelo que ele é, essas pessoas vão se alegrar. Os que não são, ele não é de lá. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como que uma mensagem sobre arrebatamento pode me entristecer? Mas se me entristece, então é porque eu não vou ser arrebatado. Não, meu. Eu tenho que me alegrar com isso. Mas a Bíblia diz que era mister que isso acontecesse. Né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós já estamos nesses dias. Você falou uma coisa interessante, pastor, muito forte que você falou, muito forte. Não dá para passar para outra pauta sem passar por isso. Que a Bíblia está aberta, pode estar aberta. O templo está funcionando, mas o diabo pode estar falando. Com certeza. E você teve um vídeo seu na internet esses dias, faz uns 2 meses, 3 meses, que eu acredito que viralizou esse vídeo, que foi um vídeo você falando sobre igreja social e igreja espiritual. Acho que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui agora, se encaixa muito. Sim, né? Porque nós já chegamos a uma época onde existem igrejas sociais, pastor. Não existem mais igrejas, existem igrejas disfarçadas de igrejas espirituais, mas com vínculo agora social. Eu vou soltar de primeira mão aqui, no Pode Reviver, uma mensagem que Deus me deu e eu nunca preguei, nunca, em nenhum momento. Nenhuma igreja, nenhum altar. Eu estou falando aqui publicamente pela primeira vez. Eu estava orando há uns dias atrás e depois da oração, fui ler um texto e um bom rei, não era uma má pessoa, era um ótimo rei, foi um ótimo rei, Josias, pastor, ele fez uma coisa que qualquer pastor poderia fazer, qualquer obreiro poderia fazer, que não é errado, não é pecado. Na sua gestão, na gestão de Josias, ele resolveu fazer uma mega reforma no templo. Uma reforma histórica. Se a gente ler o contexto, o senhor vai ver que tinha artífice, carpinteiros, pedreiros, gente que trabalhava em obras de ouro, de prata, de pedra, etc, etc, etc. E essa mega reforma ele fez para enriquecer sua gestão. E não é errado. Porque ele queria fazer um investimento na estética. O templo estava precisando realmente de uma reforma. E até aí tudo bem, não tem nada de errado com isso.
Só que no meio da reforma do templo, Ilquias encontrou o livro velho da lei, que estava jogado no meio das bagunças dos entulhos lá no quarto. Vou usar aqui uma expressão, no quartinho da bagunça lá. Ele acha o livro velho da lei. Ele pega esse livro e entrega para Safã, o escrivão, e o Safã leva para o rei. O rei diz assim: abre o livro velho da lei e lê para mim. Quando o Safã lê o livro, o rei rasga suas vestes, entra em desespero. A Bíblia diz que ele entra em desespero. E ele entende que a maior reforma que Israel precisa não é uma reforma do templo. Física. É uma reforma espiritual. Espiritual. Por isso que começa com a reforma do templo e depois parte para a reforma religiosa. Por quê? Porque ele estava caprichando demais na estética e o livro da lei estava no porão esquecido. Meu Deus. Então não adianta criar uma igreja com cara de shopping, iluminação perfeita, tudo perfeito. Isso é importante, é válido, é bacana, mas eu quero saber onde está o livro da lei. O senhor sabe por que o livro é chamado nesse texto de livro velho? Porque geralmente numa igreja nova, nesse aspecto que nós estamos dizendo, o livro é velho. Já não se usa mais. Não se usa. Ele é ultrapassado. Para essas igrejas, a Bíblia é ultrapassada. A forma que nós pregamos é ultrapassada, é arcaica. As pessoas nos olham, nos chamam de quadrado, de... Esse cara é totalmente ultrapassado, obsoleto, é doido. Por quê? Porque não adianta investir só nisso, igual o senhor está dizendo. São igrejas sociais, são essas. São igrejas que você entra, ela tem toda uma estrutura estética maravilhosa e não é proibido ter. Não foi mas quando isso exatamente, você focou muito bem nisso. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, você deve fazer tudo com excelência. Desde que o livro da lei esteja no altar e não no quartinho da bagunça. Meu Deus. No porão. Porque em muitos lugares a igreja esteticamente é maravilhosa, mas na sua essência ela deve. Porque o evangelho não é pregado lá. Textos isolados da Bíblia, falando de autoajuda, de etc, você vai encontrar quase toda seita herética foi tirada, saiu do meio cristão, porque a pessoa vai encontrar um texto isolado lá para criar isso. Então, capricha na estética, cuide da luz, da iluminação, da cor, não tem problema nenhum, cuide da sua igreja, deixa ela linda, mas desde que o livro da lei, o livro de Deus, o evangelho de Cristo esteja no altar e não no porão. Muito forte. Porque senão vai ser uma igreja com estética e sem essência. Agora é possível ter os dois. Isso. É possível ter uma igreja linda, uma igreja esteticamente maravilhosa, é possível, com o livro da lei, com o evangelho sendo pregado. O que não pode é caprichar só na estética e dever na essência. Que você falou assim no vídeo, né? Se chegam na igreja, não falaram sobre o céu e o inferno, não falaram sobre doutrina, não falaram sobre salvação, não falaram sobre... Olha, eu vou dar aí um prazo muito grande, eu vou dar para você um prazo enorme, que eu não deveria dar todo esse prazo. Se você passar aí 4, 5 cultos sem ouvir uma mensagem de confronto, já tem uma coisa errada. Verdade, pastor. Eu falo para vocês sem medo de errar e trago toda essa responsabilidade para minha alma. Seguro ela diante de Deus. Se você está numa igreja que não condena o pecado, que não contesta o pecado, que não ensina as pessoas o caminho da salvação, que não admoesta as pessoas com amor, com longanimidade, claro, sem ofensa, sem abuso de autoridade, mas que não confronta as pessoas, pode sair dessa igreja. Você está na igreja errada. Você não está na igreja de Cristo. Verdade. Não está. A igreja é um lugar onde a gente se reúne para ser edificado, e a Bíblia diz que toda escritura é apta para exortar, para corrigir e para consolar também. Tem um escritor americano, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele diz que um culto só tem sentido na nossa vida quando a gente entra por aquela porta principal da igreja de um jeito e sai melhor do que a gente entrou. Exatamente. Você entrar e sair... Eu sempre falo isso, principalmente quando nós estamos reunidos com família. Você entrar o pai e sair o mesmo pai, o esposo e sair o mesmo esposo... Nós estamos falando aqui de igreja no sentido templo, né? Claro. Isso. Mas no dia a dia a gente serve a Deus do mesmo jeito. Eu não estou aqui
criando uma apologia só ao templo. Mas vamos falar do templo. Uma pessoa que entra na igreja e ela está com a vida totalmente dilacerada pelo pecado, e ela entrou num culto, essa pessoa ela tem que se sentir extremamente constrangida com o desejo de mudar. Ela tem que estar ali dentro o tempo todo dizendo: eu tenho que sair disso, eu tenho que me levantar, eu tenho que abandonar esse ato, eu tenho que sair disso aqui. Eu não posso continuar fazendo. Por quê? Quando Deus foi no jardim que Adão tinha errado, pessoal, a primeira coisa que ele fez foi ficar envergonhado e se esconder. Como que uma pessoa pode entrar diante de Deus nu, sujo, e não sentir vergonha nenhuma? A pessoa entra num templo e sai do templo alegre, sai do templo para encontrar com a amante, sai do templo para cometer o mesmo pecado que ele cometeu antes do culto. Que tipo de mensagem está sendo pregada? Que tipo de presença tem nesse ambiente que não transforma a gente? Não é verdade? Então, quando a gente ouvir uma mensagem, um louvor, seja o que for, a gente tem que ter esse sentimento. A gente ou qualquer outra pessoa, o desejo de melhorar os caminhos, de andar por um reto caminho, de servir a Deus melhor. Perfeito nunca seremos aqui nessa terra. Isso. Aqui não. Mas a gente tem que ter esse desejo no coração, o desejo de mudança, de melhoria, e por aí vai. Eu sempre falo, eu falei esses dias que a pregação ela tem que trazer um peso de responsabilidade sobre a nossa vida. E o senhor acabou de falar aí, os louvores também. Às vezes a nossa geração está cantando uma coisa muito forte. Nós estamos cantando um hino, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Uma geração que diz que está perdendo tudo, mas não tem muitas vezes um compromisso de estar na casa do Senhor 3 vezes por semana. Às vezes nunca perdeu, foi nada, né? Não abriu mão, né? Então, assim, estou disponível para ti, e a gente não está falando das letras dos louvores que são inspiradas por Deus, né? Pelo contrário, as pessoas criticam até os louvores. Não, eu acredito que a gente precisa viver isso. Isso, como uma mensagem, né? A gente precisa viver isso. Eles lembram muito de atacar os louvores e esquecem do que nós precisamos fazer. Não é o louvor que talvez esteja errado, exceto aqueles que teologicamente realmente precisam de passar de uma reforma, que a gente sabe que existem alguns que precisam passar por um. Mas existem expressões no louvor que são muito fortes, e eu sempre falo, como pastor de igreja, irmão, quando você estiver cantando, medite no que você está cantando, porque é muito forte nós estarmos cantando, eis-me aqui, estou disponível para ti. Disponível, você sabe que está disponível para Deus, irmão? Eu sempre falo isso, você sabe que está disponível. Antigamente, existem umas modas que aparecem aí, né? Antigamente tinha uma moda que era botar no carro propriedade exclusiva de Jesus. E às vezes Jesus nunca usou o carro para nada. Você sabe o que é propriedade exclusiva de Jesus? Nunca deu uma carona para ninguém, nunca fez uma obra social, nunca botou uma cesta básica no carro. Então, isso não é propriedade exclusiva de Jesus, né? Então, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A gente tem que ter cuidado para não cantar da boca para fora, para não pregar da boca para fora, porque nós que pregamos temos o maior desafio. Exatamente. Às vezes as pessoas olham para nós e dizem assim, eles estão pregando a verdade, eles estão pregando porque eles são perfeitos. Não, nós estamos pregando e pedindo a Deus misericórdia para viver o que estamos pregando. Exatamente. Porque o maior desafio não é esboçar um sermão. O maior desafio é viver aquilo que nós estamos pregando dentro de uma contramão, porque, infelizmente, nós estamos do lado de pessoas, e eu posso dizer, no nosso meio evangélico, e que nós já temos que separar, fazer uma separação. Nós não podemos andar, por exemplo, com todo mundo, nós não podemos estar com todo mundo, porque a coisa está contaminada. Então, é pedir a Deus misericórdia pela nossa vida, é pedir a Deus discernimento, como o senhor falou, nos últimos dias, né? Paulo falou, apostatariam da fé, né? Dando ouvido à doutrina de homens e de demônios. De homens e de demônios. Então, assim, a gente tem que analisar na nossa vida o que é que nos faz. Eu sempre falo, pastor Moisés, que às vezes sair da rota não é uma coisa que começa com uma coisa grande, começa com coisa pequena. E geralmente o que é pequeno a gente não percebe. O senhor mais do que eu sabe
que Salomão cita que devemos apanhar as raposinhas. raposas. E as raposinhas, né? Mas não podemos esquecer das raposinhas. Né? Porque a gente olha muito para as raposas. Mas e as coisas pequenas que às vezes vão passando desapercebido? Errar onde todo mundo está passando desapercebido. Aquela coisa do tem nada a ver, aquela coisa do relativismo, porque isso aqui é religiosidade, porque isso aqui é... Nós estamos, por exemplo, nós tocamos no assunto aqui sobre igreja, nós não estamos tocando aqui sobre assunto, não tocamos em assuntos que as pessoas talvez tenham aí os plantão de internet, eita, eles vão falar sobre igreja que tem iluminação, esse não é o nosso intuito de falar de igreja, não, porque isso não é errado, né? Igreja que tem isso, igreja que tem essa cor, igreja que tem aquela... As pessoas estão procurando isso para polemizar. Nós estamos falando da essência. Da essência. Nós estamos falando da essência. A estética fica por conta que é importante. A gente sabe que é importante, precisa ser, né, ser dito isso, também precisa ser preservado muita coisa. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre uma igreja espiritual. Por mais dessa igreja espiritual, que sejamos essa igreja espiritual, que busquemos essa igreja espiritual. E nós, como igreja, eu sou pastor, mas também sou igreja. Quando o senhor estava pregando ontem, eu estava sentado ouvindo. Então, sabe o que veio à minha mente, pastor? É o seguinte: quando eu sento num restaurante, eu não sei discernir se um restaurante é meia boca e se um restaurante... Quando eu sento... Não, esse restaurante é muito, muito bom. Foi isso que o senhor acabou de falar aqui nesse podcast. A gente sabe quando a comida é boa. Sabe. A gente sabe quando a comida não é enlatada. O pastor Isso, Zé Carlos de Lima falou isso uma vez, eu gravei. Ele falou: a igreja conhece quando a comida é enlatada, quando a igreja é industrializada e quando o alimento é fresco. Quando Jesus inaugurou a igreja no Pentecostes, logo em seguida, no capítulo 2, já no capítulo 2 mesmo ali, a Bíblia dá um padrão do que é igreja, independente de todo esse contexto que nós estamos falando, que são diversos, né? Uma igreja tem uma cor, outra igreja tem outra, uma igreja tem uma liturgia, outra tem... Tudo isso é válido, sem problema nenhum. Só que tem 4 coisas que configuram uma igreja, para ser igreja. A Bíblia diz assim, olha, e a igreja tinha tudo em comum. Aqui é o padrão de igreja. A Bíblia diz, na doutrina dos apóstolos, então uma igreja tem que ter doutrina. Uma igreja que não tem ensino, não estou falando aqui de doutrina dogma, doutrina costume, eu estou falando de doutrina bíblica. Uma igreja que não tem ensino, que não tem princípio, não pode ser chamada de igreja. Na oração, uma igreja que não ora, não pode ser igreja. Na comunhão e no partir do pão, que é o social. Então a igreja tem que ter ensino, a igreja tem que ter oração, a igreja tem que ter comunhão e a igreja tem que ter o partir do pão. Isso aqui é um padrão de igreja. O restante se modifica de igreja para igreja, mas isso aqui é a base. Então, como que eu vou estar num lugar que não tem ensino, que não tem comunhão, que não tem partir do pão, que não tem oração? Eu não posso chamar um lugar desse de igreja. Pode ser uma denominação, um grupo de pessoas, mas igreja não. Não é igreja. Igreja tem doutrina, oração, comunhão e partir do pão. Então isso aí é uma coisa que nós precisamos ter. Cada dia que passa nós precisamos ter cuidado e discernimento, né? O podcast é um canal onde chega para pessoas que estão assistindo, e eu creio que os ouvintes eles podem despertar nesse sentido. A gente não sabe onde Deus pode levar, né? Mas que a mensagem que fique, né, é que nós tenhamos esse discernimento dos dias em que nós estamos vivendo. Eu acho que isso precisa ser falado, pastor. Nós não podemos ficar... os dias estão maravilhosos. Não, nós estamos nesse tempo de apostasia. Nós estamos nesse tempo eu bato nessa tecla. Se uma pessoa chegar para mim e disser para mim, e eu falei isso aí, até teve um vídeo que viralizou aí, que eu preguei na minha igreja mesmo, na sede da minha igreja, nós somos a geração do avivamento. Eu falei, irmão, não diga isso não, isso é uma blasfêmia. Nós somos a geração do avivamento, nossa geração. Pelo amor de Deus, não diga uma coisa dessa não, em nome de Jesus. A pior geração que já pisou nesse mundo é a nossa.
A geração do avivamento é a geração do divórcio, das heresias, dos escândalos. A geração que menos ora, que menos lê a Bíblia, que menos crê em Deus, que menos tem reverência, que tem o menor nível de temor, é a geração do avivamento. Não, nunca fomos. Pode ser que um dia Deus faça um milagre e a gente passe a ser, mas nós não somos a geração do avivamento. De maneira alguma. Pelo contrário. Nós somos a geração, eu acredito que nós somos a geração mais corrupta que já existiu. Em todos os sentidos. É porque as pessoas, justamente isso, não entendem a realidade do que nós estamos... Eu de vez em quando estou pregando, uma pessoa levanta, vai embora, uma pessoa levanta brava, vai embora. Esses dias o irmão falou para mim, pastor, o senhor não fica constrangido, não? Eu falei, não, pai, eu tenho a sorte, porque eu fui só uma, Jesus foi todo mundo. Jesus só ficou os 12, a multidão foi todo mundo embora e Jesus ainda convidou eles a irem. Porque assim, a mensagem não é mudada por causa do ouvinte. Essa doença, pastor, isso aí para mim é uma esquizofrenia espiritual. Isso é uma doença de querer agradar as pessoas, de se tornar refém do ouvinte. Isso aí faz com que você esconda dele as verdades. O amor de Deus é totalmente acoplado, junto, inseparável da disciplina. A Bíblia diz que Deus só disciplina, só castiga quem ele recebe por filho e só castiga quem ele ama. Então, se você quer ser amado por Deus, você vai ser disciplinado por Deus. Não existe amor sem disciplina. Por isso que hoje você tem uma delinquência absurda no meio de crianças e adolescentes, por falta de disciplina. A pessoa acha que amar é não corrigir. Amar é fazer o gosto. Amar é dar tudo que ele quer. Amar é não falar com ele grosso, não falar alto, porque não vai traumatizar, vai não sei o quê. Hoje você pega aí as ideologias, você pega a própria justiça no sentido humano, essa autoproteção da sociedade é que adoeceu a sociedade. Eu vi esses dias um pai falando que o filho dele morreu assassinado, um cara que é da roça, porque envolveu lá naquele lugar, ele não conseguiu envolver no meio do crime, porque o pai não podia colocar ele para trabalhar, porque se você colocar o seu filho para trabalhar sendo um menor de idade, você está cometendo um crime. Meu Deus. Entendeu? Então ele não pode colocar o filho para trabalhar, mas o filho envereda para o crime mesmo sendo criança e adolescente. E antigamente não. Quer dizer, pode fazer o que é errado, mas não pode ser... A nossa dificuldade hoje na igreja, quanto à correção, pastor Vinícius, tem tudo a ver com a sociedade. Quando a sociedade, as pessoas mais velhas que vão me ouvir, lembram da censura. Não podia passar uma pessoa nua na televisão, não podia passar uma cena de sexo, não podia passar um palavrão, uma pornografia. Então a sociedade corrigia. O pai e a mãe corrigiam em casa. Um crente vai ter um problema de ser corrigido na igreja? Não. Ele foi corrigido pela mãe, pelo pai e pela sociedade. Quando chega na igreja, a correção para ele é comum. O problema é que, muitas das vezes, não há correção em casa, não há correção na sociedade, e a pessoa acha que Deus vai seguir o pai, a mãe e o social. Aí, quando ele chega na igreja, ele se decepciona com Deus, porque Deus não vai seguir o que a criação dele, o que a sociedade está fazendo. Pelo menos a Bíblia não vai seguir, né? Então, o que muita gente está fazendo? Está seguindo. Aí a sociedade bajula, o pai e a mãe bajula, chega na igreja bajula também, porque senão vai contrariar. É por isso que tem vezes que você está pregando uma mensagem, meu Deus, que forte, que duro, meu Deus. Mas uma pessoa madura que foi corrigida na vida, ela não acha nada disso. Ela está lá feliz, poxa, é verdade, meu Deus, que é isso mesmo. Ele não está se sentindo ofendido com nada, porque ele é acostumado com a correção já. Então é complexo, mas eu acho que a gente tem que... É acostumado com a correção e sente o amor de Deus na correção. Isso, porque a correção de Deus é para salvar. Né? Se Deus está me corrigindo, é porque Ele me ama, então eu já estou coberto. Porque se Ele está me corrigindo, é porque Ele me ama. Então, se Ele me ama, eu tenho uma chance. Então, eu conheço um testemunho... Ele não está me corrigindo por ódio, por raiva. Eu conheço testemunho de um pastor, pastor que eu conheço há muito tempo, que tenho muita estima por ele falando que uma vez estava num carro com um grande empresário e
ele falou que deixou na determinada cidade do Brasil, deixou a esposa dele em casa e disse: vamos andar agora sobre a cidade. E começaram a andar. Ele falou: eu vou andar agora com você para apontar todos os seus defeitos. Eu estou andando com você há algum tempo e Deus tem me mostrado isso, que isso está errado na sua vida, que isso está errado, que isso está errado. Ele falou, pastor, que ele é branco e ele começou a ficar muito vermelho. Ele não tem cabelo, careca. Começou a ficar muito vermelho, muito vermelho, muito vermelho, muito vermelho. Ele disse: pronto, agora ele vai me expulsar do carro aqui, eu vou sair, o pastor falando. E ele falou que ele começou a chorar. E ele disse assim: eu quero agradecer o amor, porque só quem ama... Ele falou: eu quero agradecer o amor que o Senhor tem por mim, porque só quem ama tem coragem de falar o que o Senhor fala para mim e mesmo assim ter cuidado pela minha vida. Então, você vê, Deus, ele nos corrige, mas continua nos guardando, nos livrando. Porque quem não ama bajula, né? Às vezes esconde de você a verdade, ou te fala uma inverdade para te agradar. Nós somos a geração que precisamos, na verdade, nos atentar a tomar a responsabilidade daquilo que precisamos fazer. Eu estou vendo o seguinte: a mensagem que eu carrego muito forte dentro de mim, pastor, é o seguinte: o que tem se pregado de uma forma geral é Deus vai fazer. Deus vai fazer. E eu acredito que exatamente no contrário. Eu acredito que eu preciso fazer. Porque o que Deus vai fazer, tem uma geração aí que chega para Deus e diz: o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. E Deus está dizendo: eu vou quando você fizer. Sim. São as bênçãos condicionais. Porque Deus nunca deixou de fazer. Deus nunca deixou de ser quem Ele é. A Bíblia diz que ai dos que dizem a paz, quando a paz não existe. Voltando lá em Mateus 4, pastor, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois que o diabo levou Jesus no templo, ele levou Jesus para a montanha. O diabo levou Jesus para a montanha. E lá na montanha ele falou para Jesus: tudo isso te darei. E mostrou lá embaixo. Porque a função do diabo, ele até leva para cima, mas te faz olhar para baixo. Deus pode até te levar para baixo, mas ele te faz olhar para cima, né? Então, o diabo disse para Jesus assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorarem. Mostrou o reino do mundo e a glória deles. O senhor concorda comigo que tem muita mensagem que está oferecendo para as pessoas justamente o que o diabo ofereceu para Jesus? Não é Deus que ofereceu. Não foi o Espírito Santo que ofereceu. Eu sou extremamente desconfiado. Vou dar tudo. Eu sou extremamente desconfiado dessas mensagens. Vai dar tudo. Totalmente desconfiado. O Espírito, Paulo escreveu Você dizendo vai ter tudo na que vida. O poder do Evangelho, que o Evangelho é o poder para a salvação. Pastor, não é todo mundo que vai ser rico. Não é todo mundo que vai ficar conhecido. Não é todo mundo que vai sair do anonimato. Não é todo mundo que vai ganhar dinheiro. Até porque o Evangelho não veio para isso. O Evangelho veio para salvar. Se eu pregar isso, o que eu explicaria para os irmãos dos países perseguidos? Isso. Que quando eles aceitam a Jesus, eles perdem tudo. Eles não ganham nada. Eles perdem a casa, eles perdem o cargo, eles perdem o emprego, o filho perde a escola, eles perdem a liberdade e ganham a salvação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas ilusões, porque o poder de Deus para a salvação é o Evangelho. Nem todo mundo vai ser curado da enfermidade. Tem gente que vai morrer. Nem todo mundo vai viver maravilhas nesse mundo. Tem gente que vai ser infeliz, triste aqui nesse mundo e vai ser salvo. Isso aí são coisas da vida. Agora, Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, Jesus não disse será rico, será famoso, será curado, será salvo. Então, o meu olhar, segundo o Evangelho, tem que estar na salvação. Todo o restante na Bíblia é chamado de demais coisas. Apesar das lutas, né? Demais coisas. As demais coisas são chamadas na Bíblia de acréscimo, não de busca.
Eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E é sobre essa palavra que eu, em tom de conclusão desse episódio, eu quero deixar para você buscar primeiro o reino de Deus, a justiça, e estas coisas nos serão acrescentadas. Essa mensagem que eu queria deixar para que nós possamos buscar ainda mais o Senhor, para que nós possamos priorizar ainda mais a Ele, para que nós possamos ter uma vida com Deus, ter um propósito de vida. Qual é a mensagem que você pode deixar final, pastor, para quem está nos ouvindo desse episódio? Bom, né? Pastor Vinícius, nessa época de extrema avareza, egoísmo, onde as pessoas valorizam extremamente o que é terreno, o que é passageiro, o que é transitório. Quando a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus, muita gente, quando Jesus pregava, perguntava, mas onde está esse reino? O que é esse reino? Paulo disse assim, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é físico. O reino de Deus não é palpável. O reino de Deus não é concreto. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E um dia alguém perguntou para Jesus assim, mas onde está esse reino? Jesus disse assim, esse reino está dentro de vós. Uma pessoa que tem paz, justiça e alegria no Espírito Santo, tudo que vier na vida dela vai ser acréscimo, pastor. Quando alguém chegar e dizer, pastor, e esse carro lindo? Rapaz, isso aí foi um acréscimo, eu não busquei isso não, eu busquei o reino. Glória a Deus. E essa casa linda? Mas isso é um acréscimo. Glória a Deus. E esse dinheiro todo, essa empresa que você tem? Rapaz, isso é um acréscimo. Eu priorizei o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas são acréscimos, é fruto de trabalho, né, da sua dedicação diária, da vida secular. Mas a busca tem que ser pelo reino. Glória a Deus. E o reino de Deus, Jesus disse que ele está dentro de nós. Tem gente milionária que não tem paz. Tem gente famosíssima que não tem justiça nem alegria no Espírito Santo. Agora você concorda comigo que não existe ninguém mais rico nesse mundo do que alguém que habita dentro dele a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Esse é o maior milionário do mundo. Amém. Tem coisa melhor do que estar em paz? Tem um estado melhor do que o estado da paz? Não tem. Então conservemos isso. E Jesus disse que a paz que ele nos dá não é a paz que o mundo conhece. A paz de Jesus excede a todo entendimento humano. Glória a Deus. É uma paz de espírito. É uma paz interior. Glória a Deus. É uma paz confiante. Glória a Deus. Amém. Busque o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe o pastor Moisés Leopoldino por estar participando aqui conosco. Mais um episódio. E lembre, pode reviver. Deus abençoe.